O Enem 2011, falando agora do ponto de vista da estruturação do exame, uma vez que os professores de todas as áreas do conhecimento já fizeram seus balanços e que as provas estão evoluindo, estão caminhando no sentido que se pretende dar ao caráter do novo Enem anunciado pelo Ministério da Educação aí pelo terceiro ano consecutivo. Então a gente percebe que é uma prova em evolução. Acho que ainda há problemas técnicos, ainda há problemas a serem superados, a questão da interdisciplinaridade, a questão de realmente conseguir avaliar melhor as habilidades e competências, mas a gente já percebe uma evolução, né, Mauro? Já É tem verdade. essa evolução da prova. Com certeza, né? Por toda a avaliação já feita pelas equipes, nós percebemos que nós já temos uma evolução do trabalho que tem sido desenvolvido, tem se aproximado daquilo que é a proposta, e acredito que no decorrer dos próximos anos, inclusive com a ampliação da quantidade de exames, como tem sido falado pelo próprio Ministério da Educação, com a ampliação dessa quantidade já para o próximo ano, onde nós teríamos 2 exames, isso com certeza vai fazer com que essa evolução seja, inclusive, acelerada. Exatamente. Agora, da estrutura, né, não vimos esse ano, felizmente, né, nenhum grave problema como nas duas edições anteriores, né, problemas estruturais, de vazamento de informação. Ainda no dia de hoje, ainda merece uma melhor explicação do Ministério da Educação a respeito da divulgação em âmbito nacional por um órgão da imprensa nacional do tema da redação no primeiro minuto de prova. Né? Mas isso realmente parece que vazou, né? Foi um problema de fiscalização do uso de equipamento eletrônico naquele momento e que conseguiu fazer essa transferência. Ainda nós achamos que merece uma explicação. Um ou outro caso que nós vimos a respeito de problemas relacionados aí à segurança e entrada de equipamentos eletrônicos, de alunos que perderam por causa disso as avaliações, foram canceladas, né, desses alunos, anuladas, né, essas avaliações em alguns poucos casos, mas no geral realmente achamos que foi um exame mais bem os critérios foram mais aprimorados no quesito segurança do exame, né, Mauro? Não, com certeza. Realmente nós não tivemos não tivemos problema algum, exceto esse que foi mencionado já pelo Tomé com relação ao vazamento do tema de redação, mas já após as provas terem iniciado, né? Mas uma das coisas que eu acho que é importante nós ressaltarmos, nós estivemos cobrindo, né, o Enem em vários locais de prova, grande parte da nossa equipe envolvida na realização das próprias provas, né? E eu acho que uma coisa que temos que destacar ainda é a necessidade de um melhor treinamento, uma melhor homogeneidade do trabalho dos fiscais. Nós ainda encontramos o quê? Encontramos diversidade de ações, ações sendo tomadas em alguns locais que são tomadas de uma forma diferente em outras, e isso eu acho que é importante ainda nós termos uma melhor padronização do trabalho dos fiscais. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma cobertura que aconteceu na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, né, em Alto Paranaíba, que nós acompanhamos a execução dessa prova em Ituiutaba, em Araguari, acompanhamos na cidade de Catalão, né, e em todos os lugares da região em que houve a prova, nós estamos olhando nessa perspectiva e sentimos realmente aqui, nessa região, a falta de um maior envolvimento das universidades federais, como a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Uberlândia, no acompanhamento do processo, de ser sede do local, o que inclusive minimizaria o número de locais de prova, que facilita o controle, né? A universidade precisa de uma maior responsabilização com a execução do exame, já que elas adotaram esse exame parcialmente ou integralmente como sendo o seu processo seletivo, elas precisam então se responsabilizar com o encaminhamento desse exame. Tomé, com relação a isso, eu acho que é importante realmente frisar a importância, né? Como você mesmo já disse, estamos aqui em Berlândia, onde temos a participação da Universidade Federal de Berlândia, onde ela adota o Enem como seu processo de seleção, e aí realmente eu entendo que é uma responsabilidade grande dela, um acompanhamento mais próximo disso. Eu acho que a abertura dos seus locais de prova, como você já disse, teria possibilitado que alunos que ontem perderam as suas provas em função da grande concentração de candidatos numa única região da cidade, né, isso não aconteceria se tivesse existido o quê? Uma maior dispersão nos locais de provas. Então, eu entendo que, nesse sentido, eu acho que devemos
cobrar, né, das instituições federais, das universidades federais. Não sabemos se isso foi padrão em todo o país, né, mas aqui na nossa região isso aconteceu. Nós entendemos que elas precisam de uma participação mais efetiva na fiscalização desse processo, na administração desse processo, visto que ela tem o quê? Todo o know-how, toda uma experiência, pelo fato de, durante uma parte grande da história, ter realizado seus próprios processos seletivos, ela tem uma experiência, né, que ela pode contribuir muito para uma melhor eficácia, né, na realização desse processo do Enem. Bom, no geral, né, em termos de avaliação do processo, né, desses 2 dias, fica também do ponto de vista do aluno, assim, onde pesa esse exame é no cansaço, né, desses 2 dias de prova. Assim, cada dia de prova, 4 horas e meia, 5 horas e meia de duração nesse segundo dia, realmente, assim, é penoso. Nós, diversos professores, e eu particularmente também tive a possibilidade de estar lá fazendo o exame, né, junto com os estudantes, e realmente, assim, são 2 áreas de conhecimento no dia, no segundo dia, outras 2 áreas, mais a redação. São provas extremamente cansativas e que chega depois de 3 horas de prova, ninguém é o mesmo mais. Então, isso talvez, esse número de questões, vai precisar para frente aí, passar também por uma avaliação da necessidade dessa extensão de prova que nós temos, que nós verificamos até essa terceira experiência do Enem. Bem, acho que já encerrando a nossa participação aqui, eu não poderia deixar de falar da grande satisfação que nós temos de, ao conversar também já com os nossos alunos, ver aí que o trabalho que foi realizado ao longo de todo esse ano com os nossos alunos do ensino médio, nesse período com os nossos alunos do pré-vestibular, nós não poderíamos deixar de destacar aqui o contentamento desse público por esse trabalho realizado e a tranquilidade com que esses alunos tiveram para poder realizar essa prova. Então, isso nos mostra que nós estamos no caminho certo, né? Isso traz a nós, né, um grau de satisfação muito grande e a certeza, né, de como uma escola poder contribuir para que esse processo de acesso ao ensino superior possa ser cada vez mais uma realidade na vida das pessoas que estão no nosso meio. E só lembrando aqui, né, Mauro, assim, esperando também, já cobrando aqui, né, o Ministério da Educação com os relatórios mais cedo, né, das escolas, né, que nós possamos ter o acompanhamento dos nossos alunos de maneira detalhada, que isso é uma questão que foi lá atrás levantada como uma hipótese de trabalho do Ministério da Educação, mas que até hoje não se verificou até essa segunda experiência, desse relatório detalhado. Somos o número 1 do Enem aqui em Uberlândia e em toda a região, com notas que espelham, né, as melhores escolas desse país, né, em termos de resultado no Enem, e nós gostaríamos de saber aonde ainda nós precisamos aprimorar, né, dentro desse trabalho, para que cada vez mais nós consigamos aí não só um bom resultado aprovando o aluno nas principais universidades brasileiras de todo o país, como tem acontecido nessas 2 primeiras edições, e temos certeza que nessa terceira acabamos hoje de garantir uma série de alunos aí que estão com passaporte posto para irem para as melhores universidades brasileiras em todos os cantos desse país, mas fica aqui esse outro lado do Enem, que é o lado então da verificação das habilidades, das competências. As escolas estão cumprindo realmente com ao que veio, né, o projeto de ensino médio. E esperamos que a população tenha recebido bem também, né, essa cobertura, essa grande cobertura, que aliás foi a primeira escola, é difícil falar isso aqui do Triângulo Mineiro, mas foi a primeira escola que divulgou o gabarito completo na internet, foi o Nacional de Uberlândia, né? Assim, a gente fica muito feliz, o gabarito completo nasceu primeiro aqui, ó, foi o primeiro completo. Haviam os grandes portais aí, tinham já divulgado parcialmente questões, mas o gabarito completo no ar foi daqui do Nacional de Uberlândia, o número 1, né, o primeiro a estar completinho na internet e nesse formato, né, que as pessoas podem
ouvir, inclusive, olhando para a sua prova, a correção do gabarito, sem precisar estar com o olho grudado na tela, né, de simultaneamente ter a resolução das questões já colocadas, de poder dar pausa e verificar por que errou a questão, enfim... Poder fazer a correção da sua prova, digitando ali as alternativas que marcou e ter um boletim do seu próprio desempenho. Então, assim, com certeza... Corretor automático, corretor né? automático. Então, uma cobertura assim, de uma qualidade muito grande, de uma facilidade, de uma interatividade muito grande para o candidato. E que o número de acesso que nós tivemos justifica exatamente o sucesso dessa cobertura, né? Inclusive, dando bug aí muitas vezes na possibilidade de acesso aí nos momentos de pico, né? E a gente coloca isso porque vamos enviar aos grandes portais aí o resultado desse trabalho. Nós esperamos ser reconhecidos aí como uma escola pioneira também na cobertura do Enem via internet.